Graça e paz, amados irmãos. Aqui é o seminarista Lucas Pereira, aqui da cidade de Itapirapuã, da Igreja Batista aqui em Itapirapuã. Eu quero compartilhar com você o texto da Palavra de Deus que se encontra em Atos. Abra sua Bíblia comigo. Em Atos capítulo 2, nós vamos ler do versículo 42 até o 47. Nós vamos ver sobre as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo. Então, se você encontrou aí na sua Bíblia, Atos capítulo 2, nós vamos ver do versículo 42, Atos 2, do versículo 42 até o 47, que diz assim a palavra de Deus. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça do povo. Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Amados irmãos, o livro de Atos, ele narra a história do começo da igreja. Alguns estudiosos afirmam que o autor desse livro seja Lucas. Isso mesmo, Lucas, o médico. Lucas, aqui relata no primeiro capítulo a ascensão de Cristo, a ordem de Jesus para que os discípulos permanecessem em Jerusalém, para que se cumprisse, até que se cumprisse, a profecia, que era o derramamento do Espírito Santo. No capítulo 2, cumpre-se a profecia, o derramamento do Espírito Santo sobre todos que estavam ali. O apóstolo Pedro, também cheio do Espírito Santo, faz uma das maiores pregações que o mundo daquela época ouviu a respeito de Jesus. E após a pregação, muitos se arrependeram, e naquele dia quase 3.000 pessoas foram batizadas. E a partir daí começa a igreja de Jesus. As marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo. E eu quero começar aqui com a primeira marca. Porque a igreja que ela é cheia do Espírito Santo, ela é uma igreja que é comprometida com a palavra de Deus. Se você observar ali no versículo 42, que diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. A igreja de Jerusalém, irmãos, é uma igreja que tem um profundo compromisso com as Escrituras, com a palavra de Deus. Um grande apego com a Bíblia. Essa igreja não é uma igreja, irmãos, pragmática, fazendo pesquisa de mercado, querendo saber o que o homem quer. Mas ela é uma igreja que quer cumprir o que a palavra, quer cumprir a vontade de Deus. Ela é comprometida com aquilo que está escrito. Essa igreja está aliançada com as verdades bíblicas, porque eles perseveravam nessas doutrinas dos apóstolos, as doutrinas que Cristo passou para os apóstolos, que hoje são pregadas por nós também. O que nós vemos hoje, irmãos, é totalmente ao contrário. Nós estamos vendo hoje muitas igrejas surgindo, mas igrejas que estão distorcendo o evangelho para ganhar seguidores. São igrejas que não estão mais preocupadas com a verdade, mas querem pregar enganações e mentiras. Ela quer pregar o que os ouvidos estão querendo ouvir. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela prega a palavra da verdade. Ela não está, irmãos, neste mundo, a igreja, para agradar homens. A igreja está nesse mundo para agradar somente a Cristo, o nosso Senhor. A segunda marca de uma igreja cheia do Espírito Santo é a comunhão, irmãos.
que lá no versículo 42, parte B, diz: e perseveravam na doutrina e na comunhão e no partir do pão. Além de ser uma igreja comprometida com a palavra, ela é uma igreja que tem profunda comunhão, porque os irmãos daquele tempo se amavam profundamente. Não era um amor fingido, irmãos. Não era um amor com hipocrisia. Não era um amor condicionado, mas era um amor verdadeiro. Pois eles gostavam de estar juntos, de casa em casa, no partir do pão. Pensa que igreja amorosa, onde todos gostavam de estar juntos para partir do pão, com certeza para estudar a palavra. Irmãos, que comunhão perfeita esses irmãos tinham. Estavam juntos na hora do almoço, na hora do jantar, todos os dias. Havia um só pensamento, havia um só coração. E essa igreja, ela era cheia do Espírito Santo. E essa igreja, irmãos, eu penso que não havia pessoas necessitadas. Porque no versículo 45 diz que eles vendiam suas propriedades e bens e distribuía entre aqueles que mais necessitavam. Essa igreja, irmãos, era uma igreja que assistia as pessoas mais pobres. Não existia no meio deles pessoas com dificuldade, porque eles estavam sempre atentos em amor para ajudar aqueles que mais precisavam. Então a igreja, irmão, cheia do Espírito Santo, tem que estar atenta a essas coisas. Ela tem que estar em comunhão uns com os outros. Os irmãos ali não eram apegados aos bens. Eu lembro de Barnabé, né, irmãos, que vendeu tudo e depositou ali no pé dos apóstolos para socorrer aqueles dos seus irmãos mais necessitados. É isso que nós temos que ser, desapegados aos bens e ajudar e socorrer aos nossos irmãos que mais precisam. Também ela é uma igreja que persevera na oração, irmãos. Lá no versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e também nas orações. Essa igreja orava com fervor e constantemente. Se queremos ser uma igreja cheia do Espírito Santo, temos que ser uma igreja que ora. Temos que ser uma igreja que está em todo o tempo intercedendo, orando e buscando a Deus. Uma igreja que não ora não é cheia do Espírito Santo. Se você ora pouco, você é fraco. Nós temos que orar muito, irmãos. Esse é um problema muito grande das igrejas hoje. As igrejas, os cultos de orações, são os cultos que dão menos pessoas. As pessoas não querem orar mais. As pessoas não querem investir nesse precioso momento. Irmãos, quando a igreja estava junto orando, grandes milagres ela experimentava. E nós temos, meus irmãos, que ser uma igreja de oração. Nós temos que dobrar os nossos joelhos mais vezes. A igreja só será vitoriosa com os joelhos dobrados. A igreja nunca será vitoriosa com as espadas, com os punhos levantados, mas com os joelhos dobrados seremos vitoriosos. A quarta marca da igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que adora a Deus com entusiasmo. Irmãos, você adora o Senhor com entusiasmo na igreja? Uma igreja viva tem alegria de estar na casa de Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela está alegre por estar na casa do Senhor. Irmãos, aquela igreja eram quase 3.000 pessoas. Não dava para se ajuntar todo mundo num local só. Então eles se dividiam nas casas, cada um na casa, né, faziam os grupos, os pequenos grupos, e eles reuniam nas casas, porque eles não tinham local para adorar o Senhor. Mas estavam todos unânimes, ou seja, eram muitos grupos. Podemos chamar esses grupos de células, né, que hoje nós temos aí as células, né, os pequenos grupos multiplicadores. E essa igreja reunia todos os dias. Irmãos, eu quero destacar uma coisa para você. Hoje tem 3 cultos por semana e já tem gente reclamando. Nós temos aí programação na terça, na quarta, no domingo, e as pessoas às vezes vão uma vez na semana ali reunir com os irmãos,
Se tem 3 cultos na semana, tem irmão que vai somente um culto. Se perdeu a alegria de estar em comunhão uns com os outros, adorando a Deus. Infelizmente, a pandemia trouxe esse atraso. A pandemia trouxe esse vilão, irmãos. Mas se queremos ser cheios do Espírito Santo, mas se queremos ser uma igreja cheia e viva da presença de Deus, nós temos que estar entusiasmados quando chegar o dia do culto. Assim como o salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. As pessoas têm que estar alegres quando chegar o dia do culto. Isso é uma igreja cheia do Espírito Santo. Mas parece que tem pessoas, quando chega o dia do culto, estão tristes, estão desanimadas. Parece que é o pior dia da vida delas. Irmãos, para mim é o melhor dia. E eu quero terminar dizendo: uma igreja que persevera em oração, uma igreja que permanece firme na palavra de Deus, uma igreja que tem comunhão com os irmãos e adora a Deus, experimenta milagres, grandes sinais de Deus. Uma igreja que persevera na palavra de Deus, uma igreja que ora e tem comunhão, experimenta um crescimento numérico no meio dela. Sabe por quê, meus irmãos? Deus não vai dar crescimento para a igreja onde tem desordem, bagunça. Deus não vai fazer isso. Deus vai dar o crescimento naqueles lugares onde Ele vê potencial, onde Ele vê pessoas com compromisso. Sem compromisso, Deus não vai acrescentar ninguém. Meus irmãos, preste bem atenção nessas palavras que eu disse para você agora. Se você ainda não tem nenhuma marca das quais eu citei, peça a Deus, mude de vida, para que você possa experimentar o melhor do Senhor na sua vida. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Eu quero aqui lembrá-los que nós temos culto aqui na Igreja Batista de Itapiripuã. Toda terça-feira nós nos reunimos para o pequeno grupo multiplicador às 7 horas da noite. Na quarta-feira nós temos aqui às 7 horas da noite também o ensino bíblico da palavra. Nós estamos estudando aí no Evangelho de Mateus. Está uma bênção. Eu convido você para participar conosco. E no domingo pela manhã, a partir das 8h30 da manhã, Escola Bíblica Dominical. E à noite, às 7 horas, culto, louvor e adoração ao nosso Deus. Então fica aí o meu convite para você e que Deus te abençoe em nome de Jesus.